alguns segredos para que nós alcancemos os propósitos de Deus enquanto estamos aqui na terra. E muitas vezes nós nos deparamos com situações bastante adversas, bastante difíceis, que para nós humanos que somos, humanamente falando, nós pensamos e até dizemos: meu Deus, como vou fazer? Como vou passar por isso? Como vou resolver essa situação? Muitas vezes nós nos questionamos assim. Mas eu digo para vocês, irmãos, o mesmo que eu diria para mim, que eu digo para mim quando eu oro. Ao invés de nós pensarmos desta maneira, ao invés de nós murmurarmos, recuarmos, voltarmos diante dos obstáculos, diante das circunstâncias, nós devemos nos lembrar dos ensinamentos da palavra de Deus. Aleluia. Os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, quais são? São pensamentos. Aqui esse trecho de Isaías está falando para nós. E nós devemos confiar, crer, acreditar que Deus tem todo o poder. E pensarmos na ação sobrenatural de Deus para nos tirar da circunstância, da dificuldade, da enfermidade, do problema. Nós devemos pedir a direção de Deus, porque Ele criou você para um propósito. Louvor e glória do teu santo nome. E eu falei para vocês na semana passada que eu ia citar 3 homens de Deus: Abraão, José e Davi. E tem muitos outros homens e mulheres de Deus na palavra de Deus, que eles obtiveram vitória sobre as situações, humanamente falando, que eram irreversíveis. Talvez você e eu tenhamos uma situação que nós estamos passando, atravessando, que aos nossos olhos, humanamente falando, ela é irreversível. Mas estes homens de Deus, eles, entre tantos outros homens, eles creram em Deus, a despeito das adversidades. Eles se animaram com as promessas de Deus. Traga a lembrança aquilo que te dá esperança. Lá em Lamentações 3 fala isso. Eles se animaram com as promessas do Senhor. Eles se submeteram a Deus, ao tratamento de Deus, ao tratamento divino, que muitas vezes para você e para mim pode estar difícil, está doendo, está machucando, eu não aceito, eu me rebelo contra. Mas eles se submeteram a Deus. Eles seguiram a direção dada pelo Senhor para eles. É o caso de Abraão, que saiu da casa dele, do conforto da família, Nós conhecemos um pouco da história de Abraão, e ele se submeteu a uma voz que falou no seu coração interiormente, falou com ele: Abraão, saia da sua casa, saia do meio do seu povo, saia desse conforto que você vive aí, né? Porque ele era muito bem de vida, a gente sabe disso. Deus deu um comando para ele, para que ele saísse. E saiu, sabe, ouvindo: vai para um lugar, uma terra, como você quiser, para uma cidade, que eu vou lhe mostrar. Deus não falou na hora para ele: olha, vai para Rio de Janeiro. Não. Deus disse para ele: sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Deus deu a ele essa palavra. Aleluia, Jesus Cristo. E ele obedeceu a voz de Deus. E a palavra de Deus revela que foi pela fé que Abraão, chamado por Deus, obedeceu, indo para um lugar que ele mesmo nem sabia onde seria. Então ele obedeceu, ele creu. Esse foi o segredo. Eu vou falar de 4 segredos. Nós já falamos de Abraão, mas para recordar ele, para quem não estava aqui, olha, pela fé que você vai crer que toda e qualquer circunstância, situação adversa, desfavorável ou favorável, você vai caminhar pela fé. O segredo é você não perder o propósito de Deus na sua vida, porque você sabe qual é o segredo e o propósito que Deus tem por você, pela sua vida, pela minha vida. É a nossa fé em Deus,
Nós temos que colocar a nossa fé naquilo que cremos. Ou você crê ou você crê, irmãos. Ou nós cremos ou nós cremos. Sim. A despeito de que você ouve, do que você vê. Porque eu digo sempre, irmãos, nós vemos o natural, aquilo que está ao nosso alcance. Se eu disser para vocês, olhem esta parede, você vai enxergar até essa parede. O que está além daquela parede é o sobrenatural, é o invisível, é o impossível, é o inacreditável. Então é sua fé. Eu vou enxergar a cura, eu vou enxergar a bênção de Deus, eu vou enxergar tudo aquilo que é sonho, que é desejo do meu coração, pela fé. Eu vou crer que o autor e consumador da minha fé prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua palavra, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Eu vou além, eu vou enxergar além da parede, eu vou chamar à existência aquilo que não existe. Pela fé naquele que é fiel, que prometeu, que fez a promessa. É desta maneira. Se você não quiser perder o propósito para qual Deus tem com você, você terá de crer. Você tem que crer. Ou é crer, irmãos. Sim. Ou eu creio ou eu creio. Ainda que a situação esteja difícil. Ainda que o tratamento de Deus, porque muitas circunstâncias é tratamento de Deus para nós, irmãos. Ou nós nos rendemos ao Senhor, ou nós nos rendemos para que obtenhamos vitória, para que tenhamos sucesso, para que tenhamos a cura, para que recebamos a bênção de Deus em todos os aspectos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós conhecemos uma história de Lázaro e as suas irmãs, quando tudo parecia perdido para Marta e Maria. Jesus chegou na hora certinha. Elas mandaram avisá-lo, ele não veio na hora. Você ore, talvez você queira, estalar de dedo, né? Senhor, eu preciso, eu quero, me cura, me liberta, me abre a porta de emprego, seja lá o que for. Nós somos imediatistas, humanamente falando, irmãos. Nós não somos diferentes uns dos outros. Nós queremos para ontem. Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, que o amigo de Jesus, Lázaro, era amigo de Jesus. Jesus não foi correndo, largou tudo que ele estava fazendo. Não, vou atender Marta e Maria, né? Vou lá ver o que está acontecendo com o Lázaro. Não, ele ainda esperou um tempo para estar lá. Ele, quando chegou lá em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias, diz o texto da palavra de Deus, a história, que vocês também conhecem. Já estava cheirando mal, né? Mas o que foi que Jesus falou lá no livro de João para aquelas irmãs? Ele disse assim: não te hei dito que se creres, verás a glória olha de o Deus. terminho, crer. Abraão creu. Quando Marta e Maria ouviram esta palavra de Jesus, ele disse assim: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Não é se você ver, você crer. Não, primeiro tem que crer. É a sua fé em ação, é a sua fé em movimento. Senhor, eu não estou pegando. Aí eu vou dizer, isso aqui é um marcador de Bíblia. Eu tenho que pegar para mim saber se é um marcador de Bíblia mesmo. Não, eu posso dizer, isso é um marcador de Bíblia. Você vai dizer, nossa, pastor, mas eu não estou vendo nada na sua mão. É assim que é crer. Fé é isso, irmãos. É ver, é crer no inexistente. E você tem o respaldo da palavra de Deus que nos ensina como orar. Crendo, você vai chamar a existência aquilo que não existe. Você vai trazer o sobrenatural para o natural. Você vai dizer, Senhor, porque está escrito, eu creio na sua palavra, porque o Senhor é todo poderoso. Aí você está o quê? Engrandecendo
enaltecendo, colocando o Senhor. A glória é toda para Ele, meus irmãos. Entendeu? Temos que crer. Então, a fé, ela nos permite ver, enxergar as promessas, que são mais de 3.000 promessas na Bíblia, irmãos. Eu não lembro, eu sei que passa de 3.000, porque eu já fiz um estudo sobre as promessas. Quantas tem? Nós desconhecemos a palavra, nós desconhecemos que aquilo lhe pertence por direito, porque não estudamos a palavra de Deus, porque ficamos só no raso, só na periferia. Então, queridos, comece a estudar a palavra de Deus, procure conhecer mais Jesus, andar mais com Jesus, chamá-lo mais para perto. Essa palavra aqui, ó, a sua aí está na sua mão, vou fechar porque eu tenho tudo escrito ali. De Gênesis a Apocalipse, é a palavra escrita que está lá no quarto evangelho de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? Jesus. Jesus, ele é a palavra escrita, que tem que estar escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Amém. O salmista Davi, irmãos, ele disse assim: Senhor, escreve a tua palavra nas tábuas de carne do meu coração, para que eu não peques contra ti. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a nossa fé. O apóstolo Paulo também, lá em Coríntios, ele diz: porque está escrito, falei. Você pode começar a orar e crer que está escrito. Diga: Senhor, está escrito na sua palavra. O Senhor, eu tenho o respaldo da sua palavra. Eu posso orar e chamar a existência. Eu posso pedir. Mateus 7,7, do 7 ao 14, do 7, 7, 8, 9, 10, 11. Ele fala assim: pedi, perdi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, as portas se abrem. Aleluia. Creia. Glória, glória, glória a Deus. Fazer a existência pela palavra é o segundo propósito, o segundo segredo. O primeiro é crer. É crer. O segundo é você se animar com as promessas de Deus. São promessas divinas, não são promessas de homens, não é de pastor, não é de apóstolo. Não, é a promessa de Deus. É promessa. Deus é um Deus de promessas. Nós temos até um louvor que nós adoramos a Deus, que Ele é um Deus de promessa. Amém. Então é você se animar com as promessas divinas. Quando o segredo para que nós nos mantenhamos com essa chama da fé acesa em nós, a esperança em nós, mesmo em meio às dificuldades, às tempestades da vida, é você se lembrar da palavra. Lembram-se que Jesus estava no barco com os discípulos e uma tempestade se levantou muito forte no mar. E as ondas estavam enchendo o barco de água. Quem sabe as nossas vidas, por momentos, situações, circunstâncias, estão desta maneira. Mas não se esqueça, Jesus está no barco da sua vida. Amém. O seu corpo é o barco da vida, que Jesus anda com você por todo lugar que você vai, em todas as circunstâncias, Ele não sai. Somos nós, irmãos, que por falta de fé, por falta de esperança, por falta de conhecimento, por não crermos naquilo que é promessa, que é sua, você é filho. Então, é trazer a lembrança, é ter esperança, é manter essa chama acesa, mesmo em meio às dificuldades, em meio às crises, às tempestades da vida, nós vamos trazer as promessas que o Senhor nos fez. Sim. E isso vai nos dar um novo ânimo, uma nova perspectiva de vida. Talvez os seus olhos, os meus, fiquem colocados e postos só no problema, só na dificuldade, não sai daquilo. É a mesmice, é o que o inimigo das nossas almas quer fazer conosco, nos prender naquilo. Você é livre. Hoje nós fizemos lembrança da morte e da ressurreição de Jesus Cristo.
Você tem que se lembrar, não, Senhor, eu participo daquela mesa. O Senhor nos fez tantas promessas na palavra de Deus. Então isso vai nos dar um novo ânimo. Vai nos trazer certeza de que nós estamos enfrentando um momento, mas não estamos sozinhos. E nós só podemos, irmãos, passarmos por estas situações porque o Senhor é conosco. Porque você não está sozinho, por pior que seja o problema, dificuldade, enfermidade, por pior que seja, você não está sozinho. Lembre-se da promessa: e eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Irmãos, se nós formos nos lembrar, trazer a lembrança que você tem a Trindade Divina habitando dentro de você. Pensa, vai haver algum poder contrário para desbancar esse poder que é o Pai, o nosso Abba, o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o Espírito Santo enviado de Deus para estar conosco, morando em nossos corações? Qual é o poder? Qual é o poder que vai operar? É o poder de Deus, é trazer a lembrança, é se lembrar das promessas. Eu creio, irmãos, que Abraão, ele pôde vivenciar os sonhos que ele tinha, por causa da esperança, da fé, da convicção, da certeza e da comunhão que ele tinha com Deus. Foram 25 anos que ele teve que esperar até que Isaac nascesse. Deus fez uma promessa para Abraão lá atrás, quando ele mandou ele sair da parentela, né? É tão linda a história. Leia a Bíblia, estude a história de Abraão, de José, de Davi. São homens de Deus que nos ensinam. A promessa Deus não chegou e fez para ele hoje, amanhã já aconteceu, irmãos. Ele esperou 25 anos para Isaac nascer. Eles já eram idosos. 100 anos, 90 anos, 100 anos. Pensa, já imaginou como que o inimigo deve ter trabalhado na mente de Sara, na mente de Abraão? Quantas pessoas talvez caçoaram deles, zombaram da fé deles? Imagina esses dois velhos falando que vão ter filhos, né? É uma expressão bem chula assim, irmãos. Mas eles creram, eles esperaram em Deus. E eu creio, irmãos, que a palavra de Deus é que fortaleceu a fé de Abraão, que o animou. Ele tinha uma promessa, os olhos dele, rumo à promessa. Muitas vezes, nós todos aqui, sem exceção, você tem promessa de Deus. Amém. Você tem promessa de Deus. Traga a lembrança qual é a promessa, que talvez você até nem ora mais, porque você desistiu. Você não ora mais, você não busca mais, você não pede mais. Ah, não, isso não é mais para mim. Não, Deus não tem isso para mim. Olha, já faz tanto tempo que eu estou orando, nada acontece. Queridos, Deus jamais vai nos enganar. Sim. O mentiroso e o enganador, não preciso nem falar o nome dele aqui, que eu não quero dar nenhuma honra para ele. Vocês sabem bem quem é. É o inimigo das nossas almas. Então você rejeite, você rechace, você manda embora, você descarta toda possibilidade que queira dizer o contrário para você viver os propósitos e os sonhos de Deus, que Deus tem para você. Antes do mundo ser mundo, antes da fundação do mundo, você como filho, você e eu, já existíamos no coração do nosso Deus. Aleluia. Então ninguém vai mudar isso. O nosso Deus, Ele é imutável. Imutável. Glórias a Deus. E eu quero falar para vocês, depois, uma outra ocasião, que nós vamos finalizar. Você tem que se animar. O primeiro segredo para que você viva todos, sem exceção,
os propósitos de Deus, aquilo que Ele escreveu a teu respeito. Ele escreveu uma história, determinou propósitos para você aqui na terra. Você não é um João ninguém, você não é aquele que, estou aqui por acaso. Não, irmãos, em nome de Jesus, firme-se nas promessas, na palavra de Deus. Procure, queira saber, descobrir, se você não sabe, quais são os propósitos que Deus tem para com a sua vida. Queira saber, pergunte ao Espírito Santo, ore, peça direção, vai estudar a palavra de Deus, venha para os cultos, se firme na palavra de Deus, venha trabalhar para o reino de Deus aqui na terra. Venha, você vai alcançar os sonhos e os desejos do seu coração. Queridos, Deus tem além de que uma porta de trabalho, Deus tem além de que saúde, Deus tem além de muitas outras coisas que parece que é o nosso foco no nosso dia a dia aqui, só isso. Não, tem todo um reino espiritual, tem um mundo espiritual para que Deus descortine aos nossos olhos, abra os nossos olhos para que nós enxerguemos, para que você seja instrumento, um canal de Deus, usado por Deus. Talvez você vê alguém sendo usado por Deus e você diz, ai, como eu queria. Não, como eu quero, Senhor, me ensina, como o Senhor ensinou. Não é ter inveja não, irmãos, é porque a unção de Deus, ela nos atrai. A unção de Deus nos atrai. Então, anime-se. É o segundo segredo, é animar-se com as promessas de Deus. E com certeza foram as promessas feitas pelo Senhor para o nosso irmão Abraão, que animaram o coração dele durante todo aquele tempo dele esperar a promessa do filho de Isaac. 25 anos, para quem não sabia. 25 anos Abraão esperou, ele teve que esperar a promessa que Isaac nascesse. Em nome de Jesus, amém? E você vai ver. E olha, ele passou por guerras, por lutas, por dificuldades, até aguardar esse momento certo. Assim também foi com José e assim foi com Davi, uma outra oportunidade. Amém? Você vai pôr no teu coração, eu vou crer, Senhor, a despeito do que ouço, do que vejo, do que falo. Nós vamos crer, porque fiel é aquele que tem nos prometido. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso fazer uma promessa e depois me arrepender. Deus nunca, jamais. Isso é inadmissível ao nosso Deus. Amém? Então, a promessa que você fez de dizer sim, Senhor, um dia recebeu, fez um voto de fidelidade para com o seu Deus. Mantenha esse voto firme a despeito dele. O seu chamado é um propósito de Deus para que você viva esse propósito aqui na terra em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Tudo para Ele, meu irmão. Tudo para o Senhor. Olha, eu vou pedir para que os levitas venham, né? Vamos terminar louvando a Deus, glorificando esse nosso Deus. Irmãos, desde já quero falar para vocês, despedidos debaixo da graça, debaixo do poder de Deus, da bênção de Deus. Lembre-se das promessas. Se você, são muitas, a gente não conhece mesmo todas, mas a área que você necessita, que você está vivenciando, que você precisa, seja em qual área for, espiritual, material, física, sentimental, fala, Deus tem uma promessa para mim a respeito deste assunto. Abre os meus olhos para que eu veja a tua glória nesta situação. Você vai orar em nome de Jesus, amém? Pastor, eu quero que você louve Deus de aliança, Deus de promessa, amém? Nós vamos terminar o culto. E eu já estou despedindo o povo, pastor. Você vai ficar na liberdade de sair ou de ficar, mas vamos adorar a Deus. Amém. Você sair com essa promessa de Deus, de saber que você tem um propósito de Deus escrito lá na eternidade para você viver aqui na terra. Amém? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus
Deus com a sua vida é o louvor e a glória do nome dele. Amém? Para isso você foi criado. Vamos na paz do Senhor.